Alguma vez a gente para pensar que o nosso corpo é na verdade uma máquina super complexa que segue leis universais? Pois bem, hoje a gente vai dar uma espiada no manual de instruções dessa máquina e entender a física que nos faz funcionar. Olha, essa pergunta pode até parecer meio sem pé nem cabeça, né? Mas a resposta é bem surpreendente e, na verdade, diz muito sobre como a gente funciona por dentro. É isso mesmo. A resposta é simples, mas ao mesmo tempo super profunda. Tanto o nosso corpo quanto uma usina de energia são governados exatamente pelas mesmas regras fundamentais do universo. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Vamos ver como a biofísica, que parece uma ciência tão distante, na verdade está acontecendo agora, em cada batida do coração, em cada pensamento que passa pela nossa cabeça. E o ponto-chave é exatamente este aqui. Ao contrário do que a gente possa imaginar, nós não somos uma exceção à regra. De jeito nenhum. A gente faz parte do universo e, como tudo que existe, seguimos as leis da física, sem exceção. Bom, para entender como essa máquina toda funciona, o melhor é começar pelo básico, o combustível. E o combustível que move a vida é a energia. A gente pode pensar na energia como se fosse a moeda de troca universal do nosso corpo, sabe? Sem essa constante transformação de energia, simplesmente nada acontece. Não tem movimento, não tem crescimento, não tem vida. E isso leva a gente direto para a primeira lei da termodinâmica, que é tipo uma regra de ouro para tudo que é vivo. A energia nunca, jamais, é criada do nada ou destruída. Ela só muda de forma. É um ciclo que nunca para. Tá, mas onde é que a gente vê essa lei funcionando no nosso dia a dia? A resposta está num processo que com certeza todo mundo conhece muito bem. Quando a gente fala de metabolismo. Pensa só, cada caloria que a gente consome é energia química. E o nosso corpo, de uma forma brilhante, transforma essa energia em calor, para manter a gente aquecido, em energia mecânica, para a gente poder se mexer, e em combustível para reparar e construir nossas células. É uma verdadeira usina de energia trabalhando sem parar. Ok, então a gente já entendeu a parte do combustível. Agora, como é que o corpo usa essa energia para de fato mover as coisas de um lado para o outro? Para isso, a gente precisa falar sobre forças e pressão, principalmente no nosso sistema circulatório. Essa imagem aqui mostra um princípio da física que é fundamental. Quando um fluido, tipo o nosso sangue, passa por um lugar mais apertado, a velocidade dele aumenta e a pressão nas paredes diminui. É a mesma lógica de um rio que fica mais rápido quando passa por um cânion estreito. E é exatamente isso que acontece dentro da gente. A pressão do sangue vai caindo conforme ele vai passando das grandes artérias para os minúsculos capilares. E isso é essencial para garantir que a troca de nutrientes e oxigênio aconteça do jeito certo. É um sistema perfeito, todo projetado pela física. E a aplicação dessa lei da física é uma coisa que a gente vê em qualquer consulta médica, de uma maneira bem familiar. Exatamente. Quando o médico mede a nossa pressão, aquele famoso 12/8. Aquele número no aparelho é uma medida direta da força que o sangue está fazendo contra a parede das artérias. É a física pura nos dando informações vitais sobre a nossa saúde. Bom, já falamos do combustível e da mecânica dos fluidos. Agora vamos para a rede de comunicação do corpo. E pode acreditar, essa rede não usa cartas nem telefone. Ela funciona com eletricidade. Como é que um simples pensamento consegue virar um movimento lá na ponta do pé? A resposta é a bioeletricidade. As nossas células nervosas funcionam como se fossem fios elétricos, transmitindo mensagens numa velocidade absurda. As nossas próprias células criam essas pequenas correntes elétricas controlando a entrada e saída de íons. Esses sinais elétricos, que têm o nome de potenciais de ação, são a linguagem oficial do nosso sistema nervoso. É como um código Morse super rápido viajando pelo corpo e permitindo que a gente pense, sinta e se mova. E essa rede elétrica incrível que existe dentro da gente é a base para algumas das ferramentas de diagnóstico mais importantes que a medicina tem hoje. A gente faz um eletrocardiograma, o famoso ECG. Aquele desenho cheio de picos e vales que aparece no monitor, aquilo nada mais é do que o registro dos sinais elétricos que estão coordenando cada batida do coração. É a física permitindo que a gente consiga literalmente ouvir o ritmo da vida. Então, como a gente viu até aqui, entender a física que comanda o nosso corpo não é só uma curiosidade científica, não. É uma ferramenta muito poderosa para a gente entender e cuidar melhor da nossa saúde. Desde a energia que a gente usa para se mover, passando pela pressão dentro das nossas veias e chegando na eletricidade dos nossos nervos. Tudo isso é biofísica em ação. E é ela que nos ajuda a entender desde o metabolismo até como calcular a dose certa de radiação num tratamento médico.
No fim das contas, a grande lição é que os nossos corpos, por mais complexos e maravilhosos que pareçam, são máquinas físicas super elegantes. Não existe mágica. O que existe são as leis do universo funcionando da forma mais bonita e inteligente que se pode imaginar. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Se o nosso corpo obedece às mesmas leis da física que governam as estrelas e os planetas, o que exatamente nos torna vivos? A resposta, talvez, não esteja numa lei nova, mas na forma incrível como a vida consegue organizar a matéria e a energia para criar algo extraordinário.